mantém a visão. Então nós vamos nesta noite falar um pouquinho, uma história muito conhecida de todos nós. Mas cada dia a palavra do Senhor, ela se renova a cada minuto, a cada dia que nós lemos em nossas vidas. Cada dia o Senhor nos mostra a sua palavra diferente para nós. Se você lê qualquer livro, você diz assim: eu já li esse livro, eu não quero mais ler esse livro, porque eu já sei tudo que tem dentro dele. Sim ou não? Mas se você pegar a Bíblia e ler 30 vezes o mesmo capítulo, ele lhe mostra diferente cada vez. Ele te alimenta, ele te traz um direcionamento, um entendimento, para que assim você possa absorver toda a palavra do Senhor e te fortalecer e se manter de pé. Nós estamos de pé aqui porque quem nos mantém? Tudo que nós fazemos, nós cansamos, sim ou não? Trabalho cansa. Se você mantém uma rotina fora, todo dia você cansa, mas de buscar a Deus e a sua palavra, porque Ele nos mantém fortalecido todos os dias. Você sabe o que é uma fonte que ela jorra? É a palavra de Deus. Cada dia que nós lemos, nós absorvemos. Cada dia que nós lemos, nós se fortalecemos. Cada dia que nós lemos, nós entendemos mais a vontade, mergulhamos mais profundo naquilo que é de Deus. Olhe para o seu irmão, balança ele e diga: mergulha mais profundo nas coisas de Deus. Então, nesse tema, quem tem visão, vamos ver lá no livro de Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 1. Então nós vamos nesta noite ver o que a palavra do Senhor traz para os nossos corações nessa noite. Você vai jogar aqui, eu vou ler aqui e vocês vão ler aí. Vamos dizer que talvez algum versículo da palavra esteja diferente um pouquinho, mas você continue aí lendo, observando bem. Vamos lá. 1, 2 e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, sobre si que estava em casa. Versículo de número 2. E logo se ajuntou tanto que nem ainda alguns junto à porta cabia. Anunciava ali a palavra. Versículo de número 13. E vieram ter com ele, conduzido em o quê? Paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e jazendo num buraco, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado está os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas, que arrazoava em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfema? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Versículo de número 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que arrazoava entre si, disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil dizer ao paralítico: olha só, perdoado os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, vamos parar aqui no versículo de número 9. Qual foi a última palavra? Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados,
E o que? Disse ao paralítico, o que é? Levanta, e o que? Levanta e anda. Será mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer para o paralítico, levanta e anda? Observe, querido, o que nós vamos nesta noite mergulhar neste texto maravilhoso, para que assim o Senhor venha revelar a profundidade desta palavra em nossos corações. Nós podemos observar uma coisa aqui. Eu quero parar mais naqueles 4 homens. Diga comigo, 4 homens. E o milagre que aconteceu. Observamos bem o que é uma pessoa que ele tem foco, uma pessoa que ele direciona algo que ele quer. Para ter um foco, precisamos em primeiro lugar ter uma visão clara, para então nós alcançar aquilo que nós queremos fazer. Olhe para o seu irmão e diga para ele, tudo que você quer, você pode. Repete para ele novamente, tudo que você quer, você pode. Não se detenha em coisas pequenas, porque você tem poder, pela autoridade do poder do nome de Jesus, de fazer algo grande. Eu e você não podemos nos deter. Muitas vezes ficamos parados e dizemos que vai acontecer. Vamos fazer, vamos ter ação, porque a Bíblia fala sobre a fé, mas também ela fala sobre as obras. As obras sem a fé, ela é morta. Nós vamos ver, ou a fé sem as obras, ela é morta. Se eu tenho fé, eu vou chegar e vou fazer, porque eu tenho fé. Se eu não tenho fé, eu não vou fazer, porque primeiro eu preciso de 2 coisas juntos. Diga comigo, 2 coisas juntas, a fé e a obra. Eu preciso ter essas 2 coisas, porque se eu não tiver, ou eu tentar dizer, eu tenho a fé, e eu parar, eu não faço a obra. Para mim dizer que eu tenho fé, eu tenho que fazer a obra. E para dizer que eu faço a obra, eu tenho que ter fé para poder ir lá e executar. Então nós observamos esses 4 homens, qual foi o propósito, a visão e o foco deles. Queridos, são coisas que nós devemos pregar como modelo para as nossas vidas. Por que, pastora, modelo? Tudo que tem na Bíblia é um modelo para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos ser moldados naquilo que se chama a palavra de Deus. A gente sabe que nós temos a nossa própria identidade. Nós não podemos estar pegando tudo isso, aquilo e mais aquilo, não. O que a base de regra para nossas vidas é palavra de Deus. Se nós não lermos esta palavra e não basearmos nela para as nossas vidas, nós não chegamos a lugar nenhum. Porque ela nos traz todo o direcionamento, ela nos traz a fé ao nosso coração, ela nos traz acalento à nossa alma quando nós estamos tristes, ao nosso espírito, ela nos traz saúde, nos traz salvação, nos traz tudo aquilo que nós pensamos de bom para as nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. Então observe bem, quem tem fé tem uma visão. O seu destino não desvia do seu foco. Se eu tenho fé, eu sei onde eu quero chegar. E se eu tenho uma visão, eu não me desvio do meu foco. Aonde eu quero chegar? O que eu quero fazer? Primeiro nasce dentro de mim uma visão. Quando eu sempre já preguei umas 2 vezes uma mensagem sobre a visão do próprio Deus, de trazer a existência de todas as coisas, a criação
feito pelas mãos de Deus, mas primeiro ele trouxe uma visão dentro do seu coração, na sua mente, o que ele ia fazer, como ele criou o mundo, que maneira. Observe que quando ele começa a ver, ele olhou, mas ainda falta isso. Faltava, o que ele falou? Falta luz, que haja luz. Quando ele foi ao jardim do Éden, que ele formou o homem, primeiro ele formou o homem, e depois ele olhou para o homem e disse: falta um fôlego de vida para ele. E a Bíblia diz que imediatamente ele soprou em suas narinas e deu fôlego de vida para aquele homem. Então observe bem, as coisas se passaram, mas a palavra do meu Deus não se passa. Os céus e a terra passam, o Senhor diz, mas as minhas palavras nunca vão passar. Independente do que, olha só, acontecia naquele momento, mas o objetivo, o foco daqueles 4 homens era levar aquele homem deitado numa cama, aquele homem que estava doente, aos pés de Jesus para ser curado. Você lembra de uma história que tem na Bíblia da mulher do fluxo de sangue? Que ela disse: tão só eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Isso é uma palavra de fé. A fé, ela tem que andar juntos com as obras. Diga: a fé caminha com a obra. Digamos, eu tenho fé, eu estou aqui pregando, eu tenho fé. Mas se eu não for para a rua, levar um grupo para a rua, para evangelizar, para cuidar. Aqui tem mulher que estão no campo quase todo dia evangelizando, correndo. O que nós vamos fazer? Ficar entre 4 paredes, parado, esperando que aconteça? Não, se eu tenho a fé daquilo que Deus pode fazer, eu vou sair e vou realizar a obra dele lá fora. Quem está entendendo, diga amém. Diga: eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Então observe bem, eles queriam levar aquele homem aos pés de Jesus. Primeiro tópico, primeiro ponto, mesmo diante das dificuldades, eles não desistiram. Observamos a primeira dificuldade, quando Jesus chegou àquele local, que entrou dentro daquela casa, todo mundo já sabia que Jesus estava ali. E ali reuniram muito tipo de pessoas. Outro dia eu estava estudando, e naquele estudo eu via 5 tipos de pessoas que tem na igreja. O que vem para ver, o que vem para ver como é que está, o que vem e fala besteira, o que vem não entra, fica na porta. E havia naquele dia muita gente na porta. Enquanto Jesus estava pregando, anunciando a palavra de Deus, a multidão estava na porta, mas ninguém, muitos poucos era o que entrava, apesar da casa já estar cheia. Mas eles colocaram um foco, eles tinham uma visão, que eles iam levar esses evangelistas anônimos, que está dentro da alma dele, cuidar de vida, está dentro do coração dele. É aquela pessoa que você olha dentro da igreja, você não sabe o que ele faz, mas lá no coração dele, Deus já colocou um propósito, na mente dele já tem uma visão, para que ele vá e faça aquilo que Deus quer na vida dele. E esses homens colocaram um propósito: eu vou levar este homem para ser curado aos pés de Jesus. A Bíblia disse que Deus havia derramado naquele dia uma unção de cura sobre o seu filho Jesus de Nazaré, para ser curado. Aonde ele estava ali naquele momento, Jesus recebeu a unção, que o que entrasse ali naquela casa ia ser curado. Nós vamos encontrar isso dentro da palavra de Deus. E nós observamos, querido,
Eles não perderam a fé, eles encontraram barreira. Ei, qual é de vocês que não encontra barreira? Qual é de vocês que não encontra um obstáculo? Qual é de vocês que não tem encontrado algo na sua vida que você já deu vontade de desistir? Sim ou não? Quem é de vocês que estão aqui que não já encontrou grande, gigante na frente de vocês, e vocês dizer, dessa eu não passo, eu não sei como me sair dessa, porque os seus olhos estão naquilo que você pode fazer. No dia que você de fato e de verdade, nós de fato e de verdade, tem uma visão somente daquilo que pode, que Cristo pode fazer por nós, nós mudamos essas coisas. Nós mudamos esse pensamento, porque o ser humano ele tem pensamentos que às vezes, irmão, deixa Deus triste. Pensamento de fracasso, pensamento que não dá, pensamento que eu não posso, pensamento que não consigo. Você consegue, eu consigo. É só você juntar os dois que precisa, a fé e a obra junta. Determine hoje na sua vida que aquilo que é mais difícil para você, Deus marca hoje para você atravessar este oceano, para você atravessar essa barreira. Por mais que você ei, irmão, quanto mais a barreira maior, mais a vitória é maior na sua vida. Aprenda a passar pelas barreiras, aprenda a passar pelas lutas, porque lá na frente há uma vitória te esperando. Não há vitória sem luta, meu irmão. Você não vai encontrar isso em canto nenhum. Primeiro vem o desânimo, primeiro vem a tristeza, primeiro vem a guerra, primeiro vem a dificuldade, e aí vem a vitória. Quem suportará a dificuldade? Quem suportará as lutas? Quem suportará as tribulações? Porque a sua vitória vem atrás e está chegando. Balança o teu irmão, diga, suporta todas as lutas que vêm em sua direção. Porque quando nós suportamos, nós vamos passar pela prova e dando glória a Deus. Isto porque, dentro disso aqui, ó, mesmo diante das dificuldades, eles não desistiram. Para eles não tinha dificuldade naquele momento de dizer assim, ih, rapaz, olha como é que está essa porta, cheia. Agora quem estava lá, os 5 tipos de crente. O saduceu, os fariseus, só olhando as ações de Jesus. E você pensa que não tem esse tipo ao seu arredor também? Que olha tudo que você fala, o que você faz para te criticar? É por isso que é necessário nós ser vigilantes e não tirar nossa visão de Cristo. Porque quem tira a sua visão de Cristo vai descer, vai fracassar. Porque quem somos nós para vencer uma guerra sozinho? Então Jesus estava lá porque ele sabia, porque ele estava ali, e a unção do Espírito estava sobre ele para curar. Ele sabia porque ele veio e porque ele estava aí. Ei, você sabe por que você está aqui? Você sabe por que você veio? Qual é a sua visão? Qual é o seu foco? A salvação em Cristo Jesus. Servir, para que você possa dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa os obstáculos, a circunstância, a dificuldade. O que importa é a sua visão em Cristo Jesus. Através da sua visão em Cristo Jesus, você pode bater palma e dizer, eu sou um vencedor e uma vencedora. E eles disse, chegaram na porta, com o aleijado na cama, pararam na multidão e disse, companheiro,
o negócio aqui não dá não. Eles falaram isso? Quantas vezes você tem visto uma barreira na sua frente e tem dito desse jeito não dá? Levante a mão quem já disse isso. Seja corajoso, que nem eu sou. Que eu já disse. Sim ou não? Desse jeito não dá. Mas ele disse, o que é que eles tinham? Diga comigo, uma visão e um foco. Mas nós trouxemos este homem e nós vamos levar para ser curado. É o nosso objetivo. Não importa o que vai acontecer, mas o Senhor vai nos dar uma estratégia aqui e algo vai acontecer. Diga comigo, isso é determinação, isto é uma visão, isto é ter um foco naquilo que nós queremos fazer e vai acontecer. Olhe para o seu irmão e diga, não seja fraco, seja forte, porque a tua vitória está chegando. Você está ouvindo o que eu estou falando? Eu vou repetir novamente. Não sei quantas pessoas tem aqui. Eu só vou repetir. A tua vitória está chegando. Creia. Olha só. Isto porque quem tem visão não, olhe só, é um portador de, não é um portador de problema, mas um agente de solução. Vamos repetir? Diga comigo, quem tem visão não é um portador de problemas, mas é um agente de solução. Guarde bem isso no seu coração. A coisa eu acho que não é, que é tão difícil para todos nós, é você estar perto de uma pessoa que usa esse nome de ser crente, ou cristão, ou servo de Deus, e ouvir a reclamação e a murmuração e a lamentação daquela pessoa todo dia. Você quer estar perto de uma pessoa que busca a bênção, que te passa segurança, ou quer estar perto de uma pessoa que murmura todo dia? É só um ou dois? Vocês gostam de estar perto de murmurador, é? Quem gosta de estar perto de pessoas que murmuram? Levante a mão. Ah, pois eu acho que Deus merece um glória a Deus para ele. Você não é um agente de derrota, você é um agente de solução. Quando você colocar isso no seu coração, e tem mais uma coisa, aqueles que estão perto de você, também vai vir solução para a vida deles. Enquanto o Senhor me permitir a viver, os meus filhos, esta igreja, eu tenho profetizado sobre a vida de vocês. No ano de 2018, 19 e 20, é isso? No ano de 2020, todo dia morria multidões. E eu preocupada, mas um dia Deus me usou com a palavra de autoridade sobre esse altar. E eu levantei as minhas mãos e disse, nesta igreja, ninguém vai morrer de Covid. E nenhum morreu de Covid desta igreja. Morria dali, morria dacolá, morria dacolá, morria da igreja fulano de tal, da igreja ciclano. Por quê? Porque nós somos melhor? Não! É porque em nós há algo diferente que chamou a atenção de Deus. Quando você abre a boca para
profetizar dentro da sua casa o milagre vai acontecer. Quando você todo dia profetizar ao contrário das coisas que é ruim, com seus filhos, com a sua casa e a sua família, o milagre vem acontecer. Voltamos para esses dois homens, que é o 2 agora. Vamos para lá. Ponto 2. Seja persistente. Eles olharam e disse: não tem problema. Tu segura, sobe com ele, vamos abrir um buraco no telhado, amarrar uma corda e vamos colocar ele lá nos pés de Jesus, porque essa porta aqui está cheia, essa aqui está cheia, mas nós temos coragem de subir e realizar o foco e o propósito que nós viemos fazer hoje aqui. Você sabe o que é isso? Ponte para o seu irmão, diga: você sabe o que é isso? Visão, propósito e não desistir. Nós não podemos desistir. Seja persistente. Então vamos lá. Eu vou subir o primeiro. Pro molar, os outros 3 levam a maca com o doente, o paralítico. E Jesus lá, curando e pregando, mas a multidão estava muito grande na porta. Era gente de todos, uns para reclamar, outros para murmurar, outros para dizer que Jesus não era Jesus, outros para dizer que ele não podia curar, outros para criticar. Enquanto isso, aqueles 2 homens estavam com a visão certa. Vou fazer e pronto. Vai acontecer e pronto. É isso que você tem feito na sua casa? É isso que você tem feito no seu trabalho? Vou fazer. Está determinado e vai acontecer. Observe bem. No 2 aqui. Seja persistente. Quanta dificuldade aqueles homens enfrentaram para subir com aquela maca de madeira. Eu creio que naquela época não era ferro, não. Era madeira mesmo. E ali eles enfrentaram uma dificuldade com peso, com tanta coisa. Mas observe bem. A multidão não foi obstáculo para eles. Diga comigo: a multidão não foi obstáculo para eles. Diga comigo: a cama de madeira não foi obstáculo para ele. O peso daquele homem doente não foi obstáculo para eles. Ei, a altura não foi obstáculo para eles. Cortar a telha, fazer um buraco e jogar o doente nos pés de Jesus não foi obstáculo para eles, porque eles tinham a visão certa, e quem tem a visão certa pode fazer todas as coisas. A visão certa. É por isso que cada um de nós tem que estar ao lado de uma pessoa certa, uma pessoa que tem uma visão ampla, uma pessoa que seja determinado, uma pessoa que não tenha 2, 3 palavras, é sim, sim, não, não, porque essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Tudo é para a glória de Deus. Agora vamos voltar lá na Bíblia. Diz aqui no 5: Jesus vendo a fé deles. Jesus fazendo o quê? Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado está os teus pecados. O que Jesus viu naqueles 2 homens? Naqueles 4 homens? Diga comigo, as 2 coisas estavam trabalhando juntas: a fé e a ação. Diga comigo, fé e ação. Você quer ver uma coisa? Deixa eu ver se eu encontro aqui.
Passar aqui para o outro lado. Andei escrevendo algumas coisas aqui. Nós vamos já encontrar. Tiago 2, 26. Tiago 2, 26. Que diz assim: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Eu tinha fé que eu chegasse aqui neste lugar, aqui não, lá na Rua das Flores. Tem pessoas aqui que me conhecem desse tempo, Gina, meus filhos, tem algumas irmãs ali que são desse tempo. Na Rua das Flores, uma igreja 3x2, por aí assim, de madeira, toda, mas a minha fé estava junto com as minhas obras. O quanto eu tinha fé que ia nascer uma igreja, que Deus ia mandar pessoas ali, também eu estava fazendo a obra, construindo, evangelizando, orando, para poder Deus realizar o milagre. Balança teu irmão, diga que tu tem feito para o teu milagre chegar. Aos olhos do homem, aos olhos da mulher, há circunstância que, se você não tiver uma visão, você esmorece. Não olhe para o problema, olhe para o Deus Todo-Poderoso que resolve o meu e o seu problema. Se nós olhar para o problema, nós ficamos no meio de viagem. Nós perdemos a fé, nós esmorecemos, nós deixamos Jesus. E se com Ele nós batalhamos, sem Ele não conseguimos. Não conseguimos chegar a lugar nenhum. Parte 3. Permanece em um. Vamos lá. Ponto 3. Céu 2. Permanece em unidade. O que você viu daqueles 4 homens? Diga comigo, unidade. Eles estavam juntos. Eles prepararam o milagre junto. Eles falaram, Jesus vai fazer, mas também depende de nós levar. Isso se chama unidade. É quando 3, 4, 10, uma igreja toda trabalha em um só propósito. Isso chama-se unidade e alegra o coração de Deus. E trazemos a existência das coisas que não existem como se já fosse. Essa é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira obra. A fé e as obras necessitam andarem junto. Eu tenho fé, mas eu não faço a obra. Eu tenho fé, mas eu estou em casa dormindo. Eu tenho fé, mas eu não faço nada. Ou eu faço a obra, mas eu não tenho fé, não vai acontecer. Fé e obras caminham junto e o milagre acontece. Diga comigo, o milagre acontece na minha vida. Então observe bem. A perseverança e a unidade. A igreja do Senhor. Você que é casado, que tem sua casa, seus filhos, sua esposa, ande junto. Eu acho engraçado, tão lindo esse casalzinho aqui. Eles são assim para mim, 2 maravilhas de Deus, que nós ganhamos para a glória do Senhor. Se um está trabalhando, o outro está. Se você vê ele, pode olhar ao redor que ela está. Diga-se assim, isso é unidade. Eles estavam trabalhando e viram que aquilo ali estava perdendo muito tempo. O que é que eles fazem? Vamos preparar o nosso próprio negócio. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tenha fé, ânimo, porque da maneira que vocês estão agindo, vocês ainda vão ser um grande empresários. Eu profetizo na vida de vocês, porque é isso que eu vejo no trabalho de vocês. Ande juntos, prepare juntos, tenha unidade um com o outro, com o mesmo foco, o mesmo propósito, e pode caminhar, porque Deus vai abençoar.
Vou ter nessa igreja um grande empresário na área de doce. Deus ainda vai dar uma doceria para eles, que nós tudo vamos para lá. Amém? Glória a Deus. Então vão caminhando. Porque nesse chegar esse dia, eu profetizo na vida de vocês, em nome de Jesus, que chegar esse dia, nós vamos lembrar desta palavra. Profetize, tenha fé e faça a obra. A fé e a obra caminham. Então vamos lá. Então, a fé e a obra andam junto. Então nós precisamos caminhar junto, na unidade, na fé. Por que Deus ordenava a bênção na igreja primitiva? Porque eles tinham o mesmo pensamento, eles tinham a mesma fé, eles andavam no mesmo propósito, eles faziam, era muito, mas eles faziam uma só coisa. Se chegava o dia de oração, eles tudo estavam em oração. Chegava o dia de ir visitar, de andar, todos eles saíam juntos, e isso chamou a atenção de Deus, e Deus acrescentava a cada dia aquela igreja. Vamos andar juntos, vamos ser unidos juntos. Unidade é estar junto, ter o mesmo foco e o mesmo propósito. Ganhe a sua família, ganhe os seus filhos, faça com que Deus cada dia realize um milagre na sua vida, porque hoje eu vivo milagre. 2 filhos pastor, a gente olha assim, isso é fácil. Não, preciso muita posição do pai ou da mãe para fazer testemunho, para levar 2 filhos a pastor. Porque se eu vivesse numa vida de destruição, ele dizia: eu que quero ser pastor, viver numa vida dessa, pois eles estão aí para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. E o meu propósito é: não posso numa semana, mas na outra eu posso. Não prego nessa, mas na outra eu prego. Não estou podendo fazer isso, mas na outra eu faço. E eu não desisto. Não desista do seu foco, não desista do seu propósito, não desista daquilo que você quer. Vai em frente, porque Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Então ande junto, faça junto. A unidade chama a existência de Deus, para que os nossos propósitos venham a ser realizados. Último ponto, que é o 4. Último ponto, que é o 4. O que é que tem? Tem a fé. Nós já estamos falando sobre a fé. Agora vamos voltar lá nas Escrituras. Versículo número 6. E estava ali assentado algum dos escribas, que arrazoava em seus corações, dizendo: porque diz este assim, blasfema, quem pode perdoar pecados? Olha só, pecado, senão Deus. Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam em si, lhe disse: se, porque arrazoais em vossos corações, em vossos corações, qual é o mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma teu leito. Bata no ombro do seu irmão e diga: seja um agente de solução. Quem tem 4 evangelistas desses dentro da igreja não precisa de muito. 4 desse aqui resolve o problema. Fé, visão, foco e propósito, e a unidade. É o suficiente, filho. Nós não fazemos a obra de qualquer jeito. Nós temos que andar conforme aquilo que Deus quer que nós andamos. Não é de qualquer maneira. Então a fé daqueles homens e a obra dele levou o aleijado aos pés de Jesus. Para eles não teve sacrifício, porque eles tinham certeza que se eles descessem ali, ele era curado. Quando
O doente bateu aos pés de Jesus. Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Levanta, pega a tua cama e vai embora. Às vezes, filho, nós não falamos só da cura física, falamos também da vida espiritual. A vida espiritual, ela acarreta muita coisa ruim na vida de uma pessoa. É melhor você pegar tudo que você tiver e bote para fora, para que você tenha uma vida plena, em abundância diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja sarado corpo, alma e espírito, diz o Senhor. Porque se você estiver sarado de espírito, a visão é constante na sua vida e você vai fazer coisa, porque o Senhor diz que aquele que crê fará maior do que o que ele fez. Aleluia. O texto diz que vendo Jesus a fé deles, nós falamos de Tiago, temos que ter fé. Não olhe a circunstância, olhe para a sua visão e olhe para aquele que tudo pode. Diga para o seu irmão: acredita, a sua vitória está chegando. A fé junta levou aqueles homens, olhe só, levarem aos pés do mestre para ser curado. O que eles poderiam fazer aqui? Olha, irmão, Jesus está aí dentro curando, né? Aqui tem um aleijado, não tem? Aleijado. Vamos orar por ele? Vamos. Vai, em nome de Jesus, que ele chegue até lá. Ele teve a fé de orar, mas ele não fez a obra. Fé e obra é o que eles fizeram. Orar, pegar, levar e colocar nos pés de Jesus e o milagre acontecer. Você está esperando um milagre quanto tempo? Então você diga assim: hoje o meu milagre vai. Eu vou crer, não vou. Nesta hora, fica de pé. Glória a Deus. Qual é o mais fácil dizer? Para quê? Olha só, 10. Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. E disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma teu leito e vai embora. Olhe para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, como pastora de vocês. Analise que talvez você hoje não está aleijado fisicamente, mas possa ser que você tenha um problema espiritualmente. E eu quero dizer para você que Jesus quer curar. Não importa o teu aleijão, não importa que se tu estiver mancando espiritualmente, o que importa é que o Senhor quer te curar. Afasta as cadeiras, vem todos aqui na frente, não fica nenhum. Se você tem problema espiritual, você já vai falar: hoje eu vou ser curado. Se você tem enfermidade física, já começa a dizer: hoje eu vou ficar curado. Aleluias. Vem bem, encosta bem aqui.
Vem bem para pertinho. Aleluias. Eu quero que os pastores peguem o óleo de unção. E você que estiver sentindo dor fisicamente, você coloca. Eles vão colocar unção na sua mão. E você vai colocar em cima da dor. Eles não vão orar. Eles só vão entregar esse óleo. E você que estiver doente espiritualmente, coloque a sua mão sobre o seu coração. Porque Deus hoje, Ele vai fazer algo na tua vida, conforme a tua fé. Fecha teus olhos. Aonde está a tua dor? Aonde é que está a tua dor? Pergunta ao Senhor nesta noite. Ele sabe, mas Ele quer que você abra a sua boca e diga para Ele: Senhor, eu estou passando isso. Que a tua fé, nesta noite, venha mover o coração de Deus. Venha mover os céus em nossa direção nesta noite. Ei, o inimigo não tem medo de título, de posição, de uma igreja com 5.000 membros. Não. O inimigo respeita o sincero de coração. O inimigo respeita aqueles que estão com o calcanhar para trás, orando de joelho. O inimigo respeita aquele que tem uma vida regrada diante de Deus. Não é título. Eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou evangelista. Isso são títulos. Cadê as suas obras? Cadê a sua fé de pôr a mão no enfermo e ele ser curado? Eu não sei o que você chegou sentindo aqui, mas eu só sei que o Deus de milagres sabe. Eu só sei que o Pai sabe. E uma coisa eu te garanto, que você não vai sair como você entrou. Você não vai sair da maneira que você entrou. Primeiro, enquanto eles louvam, você vai colocar as mãos no coração. Se Deus prova a tua fé, Ele te dá chance